Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar sobre redação. Vamos hoje estudar figuras de estilo ou figuras de linguagem. São chamadas também figuras de estilo, porque é o estilo de quem fala ou de quem escreve que vai se apresentar na junção, na combinação de palavras dentro de um texto, né, brincando-se aí com o sentido que as palavras possuem, ou com o som que elas possuem, ou até com o efeito que a combinação de palavras pode causar no ouvinte ou no leitor. É possível também trabalhar com estruturas, mudar a forma de se escrever. Ao invés de colocar uma oração numa ordem direta, colocá-la numa ordem direta e criar um efeito diferente. Então é esse estilo que vai se apresentar nessas figuras de linguagem. Como eu disse, também chamadas figuras de estilo. Essas figuras sempre vão estar presentes no vestibular. Você tem textos literários, você possui, às vezes, algumas charges, desenhos, cartoons, não é? Textos em que há uma elaboração maior, uma preocupação maior com essa combinação de palavras. Vejamos, então, quais são os recursos semânticos que você vai encontrar e nomear. Veja. Um recurso semântico muito utilizado é a metáfora. O que quer dizer metáfora? Uma palavra passa a designar outra com a qual não mantém nenhuma relação objetiva. Observe que a relação é subjetiva, ou seja, é uma pessoa, um sujeito, que utiliza aquela palavra daquela forma em particular. É o estilo que está presente nessa combinação. Veja como Chico Buarque construiu esse verso. Minha escola é um catavento a girar, é verde, é rosa. Não é? Então, minha escola é um catavento a girar, é algo que o Chico Buarque entendeu, não é? Falando sobre a mangueira, é uma visão subjetiva, não há relação objetiva em metáfora. Já na metonímia, nós vamos ter uma relação sim de proximidade, então aqui é possível objetivamente, mesmo sendo um recurso de estilo, perceber qual é a relação entre os elementos. Veja lá, bebi 2 copos de leite. Então, na verdade, eu bebi o leite do copo, não um copo que é de leite. Percebeu? Então, eu estou aí fazendo uma troca, não é? É o continente pelo conteúdo. Continente é aquilo que contém, é o copo. Conteúdo é o que realmente foi bebido, é o leite. Então, isso é uma metonímia. E há uma espécie de metonímia, algo bem mais específico, que é a sinédoque. Neste caso, uma palavra de sentido amplo substitui uma de sentido restrito. E vice-versa, não é? Pode acontecer o contrário. Veja o exemplo. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. Veja, não é a cidade que está cantando, mas são as pessoas dessa cidade. Então, ocorreu uma sinédoque por quê? Porque uma palavra de extensão maior, que é cidade, foi colocada numa palavra de extensão, no lugar de uma palavra de extensão menor, que são as pessoas que estão nessa cidade, que moram nessa cidade. Você percebeu, então, a relação subjetiva da metáfora e uma relação mais objetiva, mais direta na metonímia. A metáfora, nós dizemos que ela é a mãe de todas as outras figuras de linguagem. Não é? A partir dela, nós vamos especializando principalmente esses recursos semânticos. Vamos ver outros recursos que você vai não só identificar, como classificar no vestibular. A antítese é a aproximação de palavras de sentidos opostos, de antônimos. Veja, sempre é pouco quando não é demais. Qual é a antítese aí? É a presença do pouco e do demais, são antônimos. Outro recurso, paradoxo. Aqui não há simplesmente palavras de sentido oposto, mas ideias de sentido oposto, ideias que se contradizem. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Como tudo fosse nada? Eu tenho aí ideias que estão conflitando entre si, mas é claro que o paradoxo é criado propositadamente, não é? É o estilo usado do autor para se chamar a atenção para aquela situação mostrada.
Eufemismo é a atenuação de uma palavra ou expressão com sentido desagradável ou incômodo. Veja, meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz. Qual é o eufemismo aqui? Ao invés de dizer meninos ficando azuis e morrendo lá no Brejo da Cruz, e mesmo esse ficando azuis já é um indicador para o eufemismo que se vê, não é? O desencarnando, ao invés de dizer que eles morrem, se diz que eles ficam azuis, que eles estão desencarnando. Então, troca-se uma palavra que seria de forma direta, mas incômoda, por algo que a atenue, não é? Então, fala-se como uma fêmea, é o eufemismo, de forma mais sutil. Veja a hipérbole. A hipérbole é o exagero na expressão de uma ideia. A hipérbole vai aparecer em muitos textos literários, principalmente em textos poéticos. E se você quiser se lembrar de um trecho muito famoso, lembre-se de trechos falando sobre o amor da Inês de Castro e do Dom Pedro no episódio lírico de Os Lusíadas. Bom, mas veja outro exemplo aí. Passava um verão, água e pão, dava o meu quinhão para o grande amor. Passar um verão só com água e pão, né, por causa do grande amor, há um certo exagero. É para dizer que se ama tanto que se faz qualquer coisa para estar ao lado desse amor. Percebeu? Eu falei dessa história da Inês de Castro e do Dom Pedro porque se diz na narrativa dos Lusíadas que a Inês era tão apaixonada pelo Dom Pedro que ela falava tanto o nome dele que até as florzinhas por onde ela passava sabiam o nome do seu amado. Isso está lá nos Lusíadas, para você ter uma ideia de como esse recurso pode ser utilizado em poemas e mesmo em textos em prosa. Vejamos mais alguns recursos que você pode classificar e identificar na sua prova vestibular. A ironia. Você faz uso da ironia no seu dia a dia. Pense bem, é a utilização das palavras de forma a, pelo contexto, sugerir o oposto daquilo que se está transmitindo. Esse trecho é um fragmento, não é, de um poema muito famoso chamado Tabacaria, do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, que você verá em literatura. Mas veja que interessante. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Ele está ironizando a situação, não é? Dizendo, você está comendo chocolate e não está pensando em absolutamente nada, não é? E esse pequena suja nos indica que ele não está dizendo para que ela coma chocolate e sinta prazer, não é? Em comê-lo. Você percebeu essa ironia? Assim como você diz para alguém, nossa, como você está gentil hoje, quando alguém fala de forma mais agressiva com você. É o contexto que vai revelar a ironia. A gradação é encadeamento de palavras ou expressões de forma crescente ou decrescente, segundo seu sentido. Sentido de quê? Sentido das palavras ou expressões. Outro trechinho de um poema do Álvaro de Campos. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram. Ou metade desse intervalo, porque também a vida, sou isso, enfim. Veja, ele diz que é o intervalo, e diz que é metade desse intervalo, e depois se reduz a um mero isso, não é? Então há aí uma gradação de ideias. A gradação pode ser só entre palavras, não importa. Importa que você perceba essa intenção de se ampliar ou de se reduzir uma ideia no texto. A personificação ou a prosopopeia, não é? Esses dois nomes aparecem para designar uma figura de linguagem que consiste na atribuição de características de seres animados a seres inanimados ou irracionais. Veja, o vento canta para ninguém. O vento não canta, quem canta são as pessoas. Então eu tenho uma atribuição de uma ação cantar a um elemento que não canta. Eu posso ouvir o som do vento, mas dizer que ele canta é personificá-lo, é dar vida a esse vento. A catacrese. A catacrese é, na verdade, uma metáfora que se cristalizou, quer dizer, que se fixou no vocabulário pelo uso. Usou-se tanto que passou a designar uma própria coisa. Então, veja lá,
eu tenho a asa da xícara quebrou. A asa, uma xícara tem asa? Como não havia um outro nome para designar aquele suporte, enfim, onde se segura a xícara, se diz asa. Mas há outros exemplos clássicos, como ele embarcou no avião. Embarcar é entrar no barco. Entrar no avião seria o quê? Como não há outra palavra, por extensão, passou-se a usar o embarcar. Para você ter aí mais um exemplo. Muito bem, vamos ver também alguns recursos sonoros. Então é possível trabalhar com a sonoridade das palavras. Às vezes repetindo consoantes, outras vezes repetindo vogais, outras vezes só reproduzindo os sons. Vamos ver as definições e os exemplos. A literação é a repetição intencional de uma mesma consoante. Então veja, é um fonema consonantal. Passará, tem passado, passa com sua fina faca. Veja aí que pela repetição do P e do S, não é? Tem essa ideia de algo que está deslizando, de algo que está passando, essa ideia, não é? Canalizando, enfim. Assonância é a repetição de uma vogal. Olhe lá, sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Veja quantos as estão presentes aí nesses versos do Chico Buarque. E outra figura de linguagem que você vai observar é a onomatopeia. Então é a tentativa de reprodução de sons e ruídos. Mais um trechinho do Álvaro de Campos. Por isso que, sei lá o que é, vai, passa, como um ligeiro estremecimento. E aí ele usa a onomatopeia, não é? O tá, tá, tá. Esse T repetido não é uma aliteração, mas é a intenção de falar, de mostrar o estremecimento, não é? Vejam que ele usa um T, um traço, outro T, dois traços, outro T, três traços, até chegar lá ao T reticências. O volante dentro de mim para. Percebeu? Muito bem. Essas são algumas figuras sonoras e nós vimos aí as figuras de linguagem utilizadas para se trabalhar o sentido, o significado das palavras. Você pode também utilizar em seu texto, compor texto utilizando figuras de linguagem. Você tem um estilo e você deve saber como brincar com as palavras quando for possível fazê-las. Não em texto objetivo, mas em textos como a narrativa, que lhe permitem esse recurso. Um grande abraço e até a próxima aula.